Muito boa tarde a todos. Agradeço ao ABMEI pelo convite de participar desse evento e, sem dúvida alguma, falar de um tema que não deixa de ser instigante. E, principalmente nos momentos, nos dias de hoje, né, quando nós buscamos discutir essas questões que dizem respeito ao resgate da competitividade, o resgate da produtividade da indústria nacional. Semana passada, o Fórum Econômico Mundial divulgou o relatório referente à competitividade. E, infelizmente, apesar de um ganho de uma posição, nós estamos em 72º, fomos ao 71º lugar. É uma sinalização interessante, mas eu acho que muito distante ainda daquilo que seria o necessário para a nossa economia. Afinal de contas, não podemos esquecer que a economia brasileira é uma economia que apresenta 210 milhões de pessoas, ou seja, um potencial de mercado monstruoso, né, que não é nada desprezível. E, sem dúvida alguma, esse potencial de mercado é que tem atraído o investimento estrangeiro direto. Só que esse investimento estrangeiro direto, quando aporta aqui ao Brasil, ele começa a se defrontar com uma série de problemas. Problemas de natureza burocrática, problemas relacionados à legislação, questões judiciais, ou jurídicas, desculpa, questões jurídicas, ou seja, todo um conjunto de elementos que fazem o investidor estrangeiro, muitas vezes, parar e pensar sobre o que é efetivamente a economia brasileira. E, muitas vezes, isso mais pelo lado acadêmico, quando a gente se debruça com dados, procurando entender a realidade da nossa economia, infelizmente, a gente acaba se defrontando com um cenário um tanto quanto que preocupante. Preocupante pelo fato de que, ao compararmos com aquilo que nós vemos em outras economias, principalmente economias mais evoluídas, como os Estados Unidos, como a Alemanha, ou mesmo com o Japão, a gente chega à conclusão que o caminho a ser trilhado é extremamente extenso e que não passa, ou que não vai se resolver por uma ação meramente pontual. Talvez nós vamos levar, desculpem colocar dessa maneira, mas talvez nós vamos levar algumas gerações para poder se aproximar àquilo que a gente vê hoje nessas outras economias. Quando eu resolvi, na semana passada, dar uma folhada ou ler mais atentamente esse relatório do Fórum Econômico Mundial, eu me defrontei com alguns cenários que eu tomei a liberdade de pensar e trazer aqui para este evento. Porque eu acredito que são exatamente estatísticas que nos levam à reflexão. Reflexão que será muito importante. E, aliás, aproveitando, né, essa oportunidade, eventos dessa natureza são de extrema importância, por quê? Porque ele permite o debate, permite reunir a indústria como um todo para discutir questões comuns a todos. Como sempre é dito, competitividade, produtividade. Eu tenho aqui um primeiro quadro, que exatamente mostra, né, esse resultado desse relatório. Então, nós estamos lá em 71º, desculpa aí ter utilizado um gráfico de barras, né, mas pelo menos o que vale é exatamente a pontuação dos países, né, os Estados Unidos em segundo lugar, o Japão em sexto. E, na verdade, só para explicar com um detalhe um pouco maior, eu resolvi pincelar sempre nessa análise comparativa as 20 maiores economias mundiais, o famoso G20, excluindo apenas que o G20 considera que é a União Europeia, mas como ele é a congregação da maior parte desse país, então, então são apenas 19. Então, desse conjunto 19, do G20, nós estamos aí em penúltimo lugar, perdemos apenas para a Argentina. E 71º, conforme eu comentei logo no início, né, com todo esse potencial de mercado que nós temos, com um PIB, né, quer queira, quer não, 8º ou 9º maior PIB do mundo. Eu acho que ele merece ser tratado com um carinho um pouco maior. A competitividade na América do Sul.
Nós temos um Chile, um Uruguai, uma Colômbia, um Peru à nossa frente. Estamos à frente de um Equador, de um Paraguai, de uma Bolívia ou Venezuela. Algumas curiosidades que chamam a atenção, principalmente, é o caso do Peru. O que era o Peru há 15 anos atrás? Eu me recordo de uma viagem que eu fiz para Lima, isso há 20 anos atrás, chegando de madrugada, sobrevoando Lima. Lima aparecia azul, em plena madrugada, toda azul. E aquele detalhe me chamou a atenção. Eu falei, azul por quê? E aí, conversando, né, visitando a periferia, eu percebi que aquele azul era exatamente o reflexo da televisão. Eu dizia assim, mas como reflexo da televisão? De uma maneira tão incandescente. Aí eu descobri que as casas da periferia não tinham teto. Então, simplesmente de não ter teto, fica aquele clarão interessante, diferente. E eu falei assim, puxa, isso que é realmente atraso. Há uma questão de 2 meses atrás, tive a oportunidade de ir para Lima novamente, cadê o azul? Então, essa é um pequeno detalhe que realmente chama atenção. Alguma coisa de diferente está acontecendo. Então, esses detalhes chamam atenção e a gente começa a perceber que, apesar da questão política, o país está se transformando. Ou seja, deve existir alguma coisa que está puxando a economia peruana para uma outra direção, uma direção de melhoria. E a gente percebe, né, andando nas ruas, visitando estabelecimentos, que realmente o cenário mudou. Peru hoje é um país diferente. Já não vemos mais pessoas fazendo suas necessidades na rua. Então, é um saneamento básico que está avançando. Os rios já não estão tão poluídos como estavam no passado. Então, há uma modificação estrutural na economia, que é exatamente o elemento, talvez, o mais importante de todos. Quando a gente fala desse crescimento econômico, e essa é uma visão nova que existe lá no Fórum Econômico Mundial, que envolve questões fundamentais. E é muito interessante porque nós temos aqui o planeta. Na verdade, o planeta é o responsável pelo fornecimento de todos os fatores de produção. Tudo aquilo que a indústria necessita é o planeta que oferece. Então, nós, enquanto fatores de produção, sendo fornecidos à indústria tem que saber fazer o melhor uso desses recursos para, mais uma vez, poder preservar o planeta. E aí, claro, nós temos aí, no lado da produção, influências externas, externalidades, que são naturais, mas temos que buscar sempre este elemento aqui, ó, produtividade. E isso significa o quê? Melhor uso desses recursos produtivos. É aquilo que comumente a gente fala, produzir mais utilizando menos, que é exatamente a maneira que nós temos para preservar o nosso planeta. Dessa produção, 2 elementos importantes a serem considerados. A renda, que é o lado mais importante quando a gente analisa toda a sociedade sobre a ótica econômica, mas não podemos esquecer também que a produção polui. E temos que combatê-lo, por quê? Porque ele realmente também afeta o planeta, e à medida que afeta o planeta, está afetando a própria qualidade dos fatores de produção que são fornecidos à indústria. E aí, então, por essa combinação, geração de renda e poluição, então aí nós temos a produção ou a oferta de bens e serviços, as perspectivas de investimento e, principalmente, qualidade de vida. Esse é o modelo de crescimento com que a gente tem que trabalhar. E aí, nessa preocupação de preservar o planeta, aí que vem, na minha percepção, toda a discussão com relação à competitividade. Não só com relação à competitividade, como também com relação à produtividade. Bom,
Aqui nós temos, eu selecionei alguns indicadores econômicos, então só para poder sentir um pouquinho esse nosso drama. Entre essas 19 economias, quando a gente fala do crescimento médio anual do PIB em 10 anos, então, taxa média de crescimento em 10 anos, o Brasil cresceu 1,2%. Só perdemos para uma Itália, 0,2%. Só que não podemos esquecer que a Itália também já atingiu o seu esgotamento. Ele já não tem mais por onde crescer. Há uma limitação nesse processo de crescimento, mas nós não. Nós temos ainda um caminho monstruoso a ser percorrido. Temos que explorar isso. Porque, vejam, outras economias, até a própria Argentina crescendo a uma taxa maior que nós, a África do Sul, a Rússia, aí temos aqui o próprio México, a Coreia do Sul. E aí, então, paramos, mais uma vez, nos debruçamos nos dados e nos questionamos. O que permitiu a esses países chegarem a essa situação? O que eles fizeram de diferente? E é curioso, à medida que a gente vai analisando cada um desses países, nós sempre encontramos ou identificamos alguma decisão a nível governamental, numa perspectiva de longuíssimo prazo, para tentar consertar os rumos do país. Então, por exemplo, caso da Coreia, há muitas décadas atrás, decidiram focar em educação. É o que o Japão fez na era Meiji, século XIX. É o que o Peru está fazendo. Não está aqui nessa estatística, mas é o que a gente acaba percebendo. Ou seja, ênfase na educação para melhorar não tanto a cultura do povo, mas a formação do indivíduo. Nós dependemos de indivíduos cultos, desculpem colocar dessa maneira. E essa cultura, ela vem exatamente do ensino fundamental. É mostrar à criança o que é uma sociedade, como uma sociedade pode viver de maneira equilibrada, como essa criança pode contribuir para a melhoria de uma sociedade. Coisas que nós perdemos ao longo do tempo. A análise crítica sobre a forma como governos conduziram a nossa educação é extremamente preocupante. É só um comentário, não vai crítica nenhuma. Mas, dada a dimensão do problema, governos passados decidiram deixar, por exemplo, o ensino fundamental na mão de quem? Na mão das prefeituras. O ensino médio, na mão do Estado. E o governo federal cuidando do ensino universitário. Ora, com os problemas fiscais que o nosso país enfrenta em todos os níveis, federal, estadual, municipal, e principalmente o municipal, que é o mais prejudicado e o que mais sofre com a restrição de recursos, aonde que eles vão cortar o orçamento? Justamente na educação. Ou seja, a própria maneira de governar faz com que esse estoque de inteligência vá se esvaindo ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, e me desculpe o comentário, um índice de desemprego extremamente elevado não se dá necessariamente pela falta de postos de trabalho, e se dá, sim, pela falta de qualificação da mão de obra. Então, vejo que o problema é um pouco diferente, ele está numa outra dimensão. Quero eliminar o desemprego? Vamos qualificar a mão de obra. Eu, conversando com alguns empresários que decidiram sair do país, como a Eli Lili, o pessoal da Roche, eles dizem, olha, Otto, não está mais compensando produzir no Brasil. Não encontramos mão de obra, não temos, ou seja, temos entraves burocráticos muito elevados, desculpem, mas uma estrutura tributária esdrúxula. Então, para eles é mais fácil produzir lá fora, importar e distribuir no mercado doméstico. Isso é reflexo
de como anda o nosso setor produtivo. Temos que mudar essa feição. Temos que mudar alguma coisa. Fluxo médio anual do investimento direto no país, o antigo investimento estrangeiro direto. Numa proporção de 5 anos, 3% do PIB é o quanto entrou no Brasil. Perdemos apenas para a Austrália e Grã-Bretanha. Então, essa daqui é uma indicação interessante também, mostrando que o capital estrangeiro ainda está de olho no país. Apesar dos pesares, apesar do comentário que eu fiz no início, o nosso mercado ainda chama atenção. Podemos e temos a chance de atrair muito mais. Só que, para isso, temos que melhorar estruturalmente o nosso país. Melhorar a estrutura econômica do país. E quando eu falo em melhorar a estrutura, em todo sentido. Educação, saúde, segurança, mobilidade. São itens que dizem respeito diretamente ao trabalhador. Educação, trabalhador qualificado. Saúde, menor índice de absenteísmo. Segurança, tranquilidade no trabalhar. Mobilidade, imaginem, levar 2 horas para chegar ao local de trabalho, mais 2 horas para retornar. Qual é o tempo que ele tem para descansar? Qual é o tempo que ele tem para poder se recuperar? Tudo isso diz respeito a investimentos em infraestrutura. Precisamos resgatar rápido esses investimentos. Daí a necessidade, como todos sabem, do ajuste fiscal. Precisamos acertar urgentemente as contas para retomar esses investimentos, para podermos colocar o nosso país nos trilhos novamente. Taxa de desemprego. Estatisticamente, entre as 19 economias, só perdemos para a África do Sul. E, mais uma vez, relembrando, 12,5%, mas em função, cada vez mais está claro, por problemas de qualificação. Pura e simplesmente. O índice Gini é um índice importante que ele mostra o grau de concentração da renda. Vocês já devem estar acompanhando pela mídia, tá? A nossa situação está piorando. Piorando por quê? Exatamente por essa dificuldade que a população de mais baixa renda está tendo em se inserir nesse contexto de uma economia mais moderna. Mais competitiva, mais produtiva. Ou seja, uma mão de obra sem qualificação nenhuma. Nós passamos aí anos atrás, né, onde acabou surgindo a famosa geração neném. Nem estudava, nem trabalhava. Criou-se um abismo no nosso mercado de trabalho. Temos que recuperar, só que isso leva tempo. Índice de corrupção percebida. Esse é um outro grande problema. Nós estamos aqui em antepenúltimo lugar. É uma situação crítica, é uma situação complicada. E, muitas vezes, esse indicador é que, vamos colocar assim, afasta o investidor estrangeiro, apesar do interesse que ele tem em vir para o nosso país. Essa questão da corrupção percebida, sem dúvida alguma, é uma sinalização que vem da própria formação do indivíduo. Falta de investimentos em educação. Educação de base. Ensino fundamental. Adaptabilidade. Aqui é uma questão que me chamou muito a atenção no relatório, que diz respeito a preocupações que a nova sociedade, a nova economia passa a ter. Adaptabilidade do quadro jurídico aos modelos de negócios digitais. Nós sabemos que realmente essa mudança está impactando enormemente sobre a economia. Hoje mesmo, em algumas apresentações, nós percebemos que o modo de produzir está se modificando.
todo esse processo de robotização leva necessariamente a uma releitura daquilo que a nossa economia necessita, estruturalmente falando. Só que, para tudo isso, nós dependemos, muitas vezes, dessa, vamos colocar assim, entidade conciliadora. Como adaptar esses modos modernos de produção sobre a ótica jurídica? E me desculpem, a crítica, é uma crítica, esse é um lado da economia que não se atualizou também. Vários processos que envolvem questões digitais estão simplesmente engavetados na justiça. Conversando com vários players do mercado, todos eles dizem, temos problemas, só que não se resolvem. E não se resolvem por quê? Simplesmente engavetam os problemas. Então, na verdade, quando a gente fala em mudar um pouquinho a maneira de pensar, mudar estruturalmente o país, vejam quão complexo é a nossa situação hoje. Não é só simplesmente mexer em educação, temos que mexer em tudo. Até muitas vezes eu disse, muitas vezes não, desculpem, até hoje de manhã, com um grupo de alunos, eu disse o seguinte, eu acho que a melhor solução e a mais fácil de todas hoje é ir ao túmulo do Pedro Álvares Cabral e dizer, Cabral, vá para o Brasil de novo e descubra-nos de novo, para podermos começar do zero, mas de uma maneira melhor. Sofisticação do comprador. Vejam, esse é um dado extremamente interessante. Quando a gente fala de sofisticação do comprador, é o grau de exigência do comprador com relação ao produto que ele está comprando. É produto ecologicamente correto, é um produto competitivo, é um produto, enfim, que não traz danos à natureza. E vejam, estamos aqui, ó, último lugar junto com a Argentina. É por isso que muitas vezes a gente diz, sabe por que a indústria brasileira se acomodou também? Uma das outras razões? Por culpa nossa. Nós, enquanto consumidores. Sabe por quê? O brasileiro é capaz de comprar qualquer coisa. Qualquer coisa diferente nos fascina. Esse é o consumidor brasileiro. Ou seja, por hora, grau de exigência baixíssimo. Ora, se o consumidor não é exigente, se o consumidor não reage, nós, enquanto indústria, que preocupação nós temos em melhorar o nosso produto? Que preocupação nós temos em agregar tecnologia, em robotizar, em buscar competitividade, em buscar produtividade? Nós também temos culpa. Nós, enquanto consumidores, é na nossa maneira de nos defrontarmos ao mercado de bens e serviços. Porque, com certeza, a partir do momento que o nosso grau de exigência aumenta, a própria indústria vai se preocupar em produzir bens e serviços melhores. Porque esse é o estímulo da indústria. Não é uma decisão unilateral, ou indústria, busca competitividade, não. Nós, consumidores, temos que exigir produtos melhores. Eu tenho um exemplo muito simples, que, aliás, faz parte um pouquinho do meu dia a dia. Quando a gente fala em sonho de consumo do brasileiro, e esse sonho, ainda hoje, nos grandes centros urbanos, é o automóvel. Quantas montadoras de capital nacional nós temos no país para atender esse sonho de consumo do brasileiro? Nenhum. Todas montadoras de capital estrangeiro. E agora, pasme, se nós pegarmos um automóvel sedã de luxo, desculpem nominar, um Civic, um Corolla, quanto nós pagamos aqui no Brasil? R$110 mil na média.
Vocês fazem ideia de quanto custa esses modelos nos Estados Unidos? $12 mil, $13 mil. Ou seja, alguma coisa em torno de R$50 mil. A pergunta que eu sempre me faço é, por que nós pagamos o dobro? Não deveríamos reclamar? Falar assim, nos Estados Unidos custa 50 mil, por que eu tenho que pagar 110? Mas não. Vou trocar meu carro, pago 110, saio feliz da concessionária. Estamos agindo de maneira correta? Nós, consumidores? É uma reflexão interessante essa. Lógico, utilizei o exemplo de um bem de consumo durável, de valor agregado alto. Mas até com pequenas coisas, nós também temos esse comportamento. Então, não é só pedir à indústria para melhorar. Nós, enquanto consumidores, também temos que melhorar o nosso padrão de exigência. É isso que esse indicador mostra. Compramos ainda qualquer coisa. Ainda nos fascinamos por qualquer coisa. Eu me lembro aqui, desculpem o comentário, mas ainda aqui com relação à sofisticação do comprador, não sei se vocês se recordam, com a implementação do Plano Real, né, nós tivemos aquela sensação de mais-valia do dinheiro. Sensação de mais-valia fez a gente comprar tudo, ou querer comprar tudo. Porque agora, a partir daquele momento, nós tínhamos um referencial de valor. Foi exatamente a época que surgiram as lojas de R$1,99. R$1,99, a gente entrava, tinha um montão de tranqueira. Só tranqueira, mas tranqueiras que nos fascinavam. E aí a gente ia lá, comprava, pegava, juntava a sacola, R$1,99. Outro dia, mudando de casa, né, juntando os cacarecos, achei pacotes fechados, comprados em 1994, na promoção em 99. Ou seja, compramos para quê? Não, porque era uma novidade. Usamos? Não usamos. Sofisticação do consumidor. De tudo isso, falando agora especificamente da indústria, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB. Estamos aqui, 1,3%, abaixo de uma Coreia, de um Japão, de uma Alemanha, de um Estados Unidos, de uma França, de uma China, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e Itália. Estamos à frente de uma Rússia, Turquia, África do Sul, Arábia Saudita, Índia, México, Argentina e Indonésia. Países que, notadamente, realmente, não investem em pesquisa e desenvolvimento. Como andam os investimentos em ciência e tecnologia aqui no Brasil? Como andam os investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Se nós não investirmos em pesquisa e desenvolvimento, vai ficar difícil querer buscar também a competitividade. Especificamente aqui no estado de São Paulo, né, nós temos lá na Universidade de São Paulo o famoso IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Mesmo os laboratórios da Mauá, que tem origem na própria Poli. Quanto que a própria indústria pede de ajuda ou de auxílio no desenvolvimento de novas técnicas a essas instituições? Porque, na verdade, elas foram criadas para, vou colocar assim, fazer o intercâmbio com a comunidade, fazer o intercâmbio com a sociedade. Isso é muito importante, mas não. Infelizmente, são instituições que ficam à margem de todo esse processo. A indústria dá pouca atenção a esses centros de pesquisa, que é onde nascem as inovações, as novas tecnologias, os novos processos.
Falando um pouquinho agora do tema, a questão da importação de máquinas, máquinas com um teor tecnológico agregado maior. Por que eles não vêm? Por que eles não entram? Por que eles não estão presentes no nosso dia a dia do setor produtivo? Essa é uma das principais razões. Tarifa comercial média de 12%. Se nós pegarmos esses 12%, colocarmos o IPI, colocarmos o ICMS, tira totalmente o interesse da indústria em importar máquinas e equipamentos, importar bens de capital. Então, na verdade, toda essa preocupação que nós estamos tendo hoje, né, de gradativamente reduzir as tarifas, principalmente relacionadas a bens de capital, é para também ajudar a melhorar as condições de produção do país. Economistas históricos sempre diziam: a importação de tecnologia é importante, porque isso gera naturalmente, ao longo do tempo, um transbordamento tecnológico. E não só um transbordamento tecnológico, é a própria maneira de qualificar a mão de obra. O indivíduo que tem um contato com uma tecnologia, vai, por uma razão qualquer, vai buscar um outro emprego. Nesse novo emprego, ele vai querer utilizar essa nova tecnologia. E isso acaba se disseminando de maneira natural. Faz parte do processo. É importante, é fundamental. A Coreia, todos vocês sabem, com certeza, ela chegou a esse nível de industrialização onde ela se encontra hoje. Por quê? Porque liberaram totalmente a importação de bens de capital. Tudo aquilo que tinha tecnologia agregada pode entrar no país. Ah, mas não temos mão de obra qualificada o suficiente para lidar com essa tecnologia. Não tem problema, vamos importar mão de obra. Vamos trazer expatriados. Em muitos estaleiros, Hyundai, Samsung, 50% do quadro de funcionários dos estaleiros são estrangeiros. São noruegueses, são suecos, são japoneses, que no convívio com aquele trabalhador coreano, conseguem disseminar todo um conhecimento, toda uma maneira de lidar com essa nova tecnologia. Então, vejam, não basta apenas liberar tarifas. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais no modelo de uma maneira mais ampliada. Tudo isso junto acaba tornando a nossa economia uma das economias mais fechadas do mundo. Aqui estão os 19 países, e vejam, economias mais abertas, a União Europeia como um todo, a Alemanha, o México, a Coreia do Sul. E nós aqui, ó, Brasil, Argentina, Estados Unidos, nunca esquecendo que os Estados Unidos é, e sempre foi, talvez a economia mais fechada do mundo. Isso proporcionalmente ao volume que ela produz domesticamente. Mas não é o nosso caso. Então, há necessidade de nós expandirmos esse horizonte, buscar novas realidades. E isso a gente percebe exatamente olhando essa importação de bens de capital. Aqui eu tenho mês a mês, mas vamos pegar um quadro um pouco melhor. Está aqui, ó, percentual do PIB, ano a ano, desde 97. Sempre gravitando aí em torno de 1,4, 1,3% do PIB. Esse é o volume de importação de bens de capital. Poderia ser maior? Sem dúvida alguma poderia ser maior, em benefício da própria economia brasileira. E isso a gente percebe, principalmente olhando esse gráfico aqui. Aqui nós temos uma correlação, uma simples correlação entre importação de bens de capital e crescimento da nossa economia. E o que a gente percebe nesse gráfico é que para cada 1% de crescimento do PIB, isso repercute em 1% de crescimento na importação de bens de capital. Poderia ser uma proporção maior.
Em algumas economias, a gente observa que, para cada 1% de crescimento, a importação de bens de capital chega a 2,5%, 3%. Então, entraves criam esse tipo de problema. Aqui, então, essa dificuldade que a gente tem em trazer bens de capital, ou o fato de trazermos muito pouco, relativamente falando, isso acaba repercutindo sobre a nossa capacidade de exportação. Hoje, notadamente, somos grandes exportadores de produtos básicos. Mas se nós olharmos esse gráfico, já fomos bons importadores de produtos manufaturados. Perdemos aqui, por volta de 2008, 2009, essa primazia do setor industrial, quando o setor agropecuário passa a ter uma representatividade maior nas nossas pautas de exportação. Isso mostra, de maneira clara, que houve uma mudança na forma de produzir do país. Ou, não vou dizer na forma, mas no tipo de preocupação que os nossos governos tinham com relação ao setor exportador. Nós tínhamos uma vocação em evolução, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia. Nós tínhamos grandes centros de pesquisa, não só no setor industrial, mas no setor agrícola também. Onde que eles foram parar? Onde está a representatividade dessas instituições? E aí, então, o setor agrícola, que, curiosamente, por si só, conseguiu ocupar o espaço que era ocupado pela indústria, ou pelo setor manufatureiro do nosso país. E vejam, no que diz respeito à exportação de manufaturados, estamos atrás de uma China, estamos atrás de uma Índia, estamos atrás de uma África do Sul, só estamos acima da Rússia. E aqui, 36% apenas da exportação de bens diz respeito a produtos manufaturados. Poderíamos estar num patamar muito mais alto. Então, vejam, toda essa falta de competitividade da nossa indústria, no seu sentido mais amplo, ele cria problemas de natureza econômica também. É incontestável a necessidade de buscar competitividade, produtividade, mas nós não podemos nos ater apenas a isso. Nós temos que ampliar o foco. Conforme eu comentei agora há pouco, temos que nos preocupar também com educação, com saúde, com a mobilidade, com a segurança, que são elementos fundamentais. Se eu quero buscar a produtividade de um trabalhador, eu dependo de um trabalhador descansado, saudável, sem problemas na sua cabeça. São coisas que andam juntas. Então, eu acho que valeria a pena pararmos e começarmos a discutir um pouco, não só especificamente as questões voltadas a como melhorar a condição da produção, mas também temos que começar a discutir o entorno. O entorno que dá sustentação a toda a condição de produção do país. Eu acho que esses eram os comentários que eu gostaria de trazer nesse evento. Não quero me alongar muito, vou deixar muito mais para o debate. Mas eu gostaria que os senhores parassem um pouco e pensassem exatamente de uma maneira um pouco mais ampla. É como a gente diz, né? Sair um pouquinho do ovo, tá? E tentar enxergar o nosso entorno. Que talvez a gente comece a enxergar um país diferente. Obrigado.